Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre a OpenAI, né? E as tecnologias também, né? Que envolve ela. Bom, esses são os tópicos, né? Que vamos apresentar e vamos começar falando com os modelos, né? Da OpenAI antes de 2024. Bom, esse gráfico ele retrata, né? Os modelos da OpenAI antes de 2024 e também depois, né? Mais ou menos aqui no meio, né? A gente vê que os modelos antes de 2024 são esses de 2020 e a partir, né, 2023 são esses aqui. E a gente vê algo interessante, né, que nos Estados Unidos a predominância, né, dos modelos são da própria OpenAI mesmo, né, só aqui nessa, nesse momento, né, em junho que surgiu o Cloud, né, mas continua a predominância, né, da OpenAI. Enquanto, né, o modelo chinês, a gente tem os dois mais recentes, né, que é o DeepSeek e o Queen, né? Se eu não me engano. Bom, falando um pouco do GPT 3.5, né? Esses modelos, Tex da 20003 e Tex da 20002, são modelos incorporados no GPT-3, né? Então, eu não sei por que a OpenAI dava esses nomes meio estranhos assim, né, para os seus modelos, mas, bom, acho que seria basicamente isso. Logo após, né, a gente tem o surgimento do GPT 3.5, né, com o browser, né, que na verdade foi a habilidade, né, que eles conseguiram misturar, né, do próprio GPT ele se acessar a internet, né, e assim conseguir informações melhores, né. E logo após também, isso aconteceu em abril, né, de 23, e, e logo após tivemos o GPT 3.5 Turbo, né. Isso daqui a gente já viu algo interessante, né, que ele saiu de, se eu não me engano, 4.000 contexts, né, para 16.000 contexts, né? O contexto, na verdade, né, ele refere-se à quantidade de texto ou informação que o modelo ele pode lembrar, né, e utilizar em suas respostas. E com esse aumento, né, de 4.000 para 16.000, né, permitiu que o modelo tenha uma compreensão, né, mais profunda de conversas ou textos longos, resultando assim, né, em respostas mais coerentes e completas, mesmo tendo um nível de detalhe, né, muito grande. Então, isso aqui foi um grande avanço, né, de 4K para 16. É, Aí, passando um pouquinho à frente, né, no caso, isso aqui foi em novembro, e no final de novembro de 22, né, que também surgiu temos o chat GPT mesmo, né, que foi vamos dizer assim, um marco, né, nessa discussão, né? Esse modelo, ele é um fine tuning, né, do ChatGPT 3.5, então ele é um chat 3.5, mas só que melhorado, né? Ele otimiza, né? Ele é otimizado para diálogos com o usuário, né? Ele fornece respostas articuladas, né, em vários domínios do conhecimento. Isso aqui é muito bom. Porém, né, a gente tem umas desvantagens, né? Eu acredito que a maior desvantagem dele é que às vezes ele escrevia respostas plausível, mas incoerentes, né, ou sem sentido. Bom, a gente lembra nessa época, né, de quando a gente escrevia pedia para o chat GPT fazer alguma coisa, algo que às vezes era até simples, e ele mostrava, né, algumas respostas, porém algumas erradas, né. E, bom, e com isso, né, a gente também tem o chat GPT Training, né, que ele foi atualizado, né, até uma certa data se não me engano, acho que foi setembro de 21, né? Então, todos os modelos, né, do ChatGPT, eles são atualizados com dados, né, da internet até certa data, né? Então, nesse caso aqui seria até setembro de 2021. E o tipo de treino que eles usaram, né, foi esse Reinforcement Learning from Human Feedback, que são pessoas humanas mesmo, né, treinando, né, esse modelo, né? E uma observação que a gente tem, né, que estava, se não me engano, está até em um paper deles, foram que eles usaram trabalhadores terceirizados, né,
do Quênia, né, ganhando menos de $2 a hora, né, para rotular o que eles chamam de contexto tóxico, né, no caso. Esse contexto tóxico nada é um desafio muito grande, né, para as LLMs, porque a gente, elas precisam ter um filtro, né, do que pode ou não dar de resposta, né, ao usuário, né. E isso foi feito por pessoas humanas mesmo, então nesse nessa época aqui, às vezes você poderia fazer algum tipo de pergunta, né, para o chat, coisas simples, mas ele poderia rotular como conteúdo tóxico, porque foram, né, as foram pessoas humanas mesmo que decidiam, né, o que que era e o que que não seria um conteúdo tóxico. Bom, é, seguindo mais à frente, né, um outro avanço, né, a gente tem o GPT-4, né, que aqui, nesse GPT-4, né, ele já tinha uma janela de contexto muito maior, de 32 mil tokens, né, saímos de 16 para 32 mil, e ele conseguia, né, ele tinha a capacidade de descrever imagens, né, ele foi treinado para descrever imagens. Óbvio que também, se a gente mandasse textos para ele conseguiria, né, escrever, porém o modelo ele foi pré-treinado para imagem, né, também. E isso daqui foi muito importante, né, foi um marco, porque, bom, o GPT, ele, agora, a partir desse momento, ele conseguiria já descrever imagens também, né? É, eles também receberam um treinamento mais pesado, né? Foi um fine tuning do mesmo treinamento, né? Do Reinforcement Learning from Human Feedback. E com ele, né, vieram também, não só imagens, mas também muitas vantagens, né? E algo importante também a se destacar é que, a partir do GPT-4, né? Os papers deles ficaram mais, vamos dizer assim, né? Eles ocultaram mais informações, né? Como o dataset de treinamento, o método de treinamento, o tamanho do modelo. Então, se a gente for acessar esse paper, a gente não tem esse tipo, né, de informação, porque eles começaram a omitir esses detalhes mais específicos. Aqui a gente tem um pouco, né, da, das performances, né, que o que o GPT-4 ganhou, né? Uma delas que eu achei interessante que foi 40, o GPT-4 é 40% melhor, né, do que o GPT 3.5 em relação à qualidade das respostas, né, que ele te dá. Também ele começou a ser treinado para ser um modelo multilinguístico, né, para ser acessado, né, em várias outras linguagens. Aí aqui, nesse slide, o ChatGPT, o GPT ele foi treinado para fazer vários exames, né? Ele foi fazer vários exames e temos aqui a comparação do GPT-4 com o GPT 3.5 em quantidade de acerto, né? Aí essa daqui foi algo que fizeram na época, né? Perguntando pro GPT o porquê que essa imagem aqui era considerada engraçada, né? No caso, né? Assim, por que essa imagem aqui teria um senso de humor, né? Vamos dizer. Aqui a gente vê, né, que seria um cabo de carregador com uma capa aqui, né, do VGA no telefone, e ele explica justamente isso, né? Porque que essa imagem teria um senso de humor que está aqui embaixo, né, essa explicação que o GPT-4 deu. Isso aqui mostra, né, a capacidade dele de converter imagens em texto, né? Ele conseguir entender, ele consegue interpretar as imagens, né? Bom, isso daqui como eu tinha falado anteriormente, né, o GPT ele é treinado a partir até uma data, né? Então, o que aconteceu depois dessa data, ele não meio que não sabe, né, no caso. Então, isso aqui mostra justamente isso. Porém, né, o GPT com a implementação do GPT 3.5 com o browser, né, isso deu uma diminuída, né? Então, porque ele conseguiria buscar informações na internet. Aí uma evolução do GPT-4 é o GPT-4 Turbo, né? Que ele foi atualizado para um modelo para eventos mais recentes, né? Que no caso aqui seria 23, né? Não tão recente assim, mas 23. Ele já aumentou a janela de contexto dele para 128 mil tokens. Isso equivale, né, mais ou menos a 300 páginas de texto, ou seja, se você poderia mandar um texto de 300 páginas para ele e perguntar sobre. E ele conseguiria, né, tirar.
ele te dá uma boa resposta do que você perguntou. Ele teve sua performance otimizada, e o que eu achei bastante interessante é que ele foi, quando foi na época distribuído, né, ele foi distribuído mais, com um preço mais acessível do que do que o GPT-4, né, no caso. Bom, esse slide que mostra mais ou menos o que foi atualizado, né, no GPT-4 Turbo. E a gente tem o GPT-4 Turbo com visão, né? Que nada mais é do que ele aceita imagens, né, como entradas na API de conclusão do chat. E ele habilita casos de uso, né, como gerar legendas, analisar imagens do mundo real em detalhes e ler documentos com figuras. Aí, agora é o Pô, Pedro. legal. Agora falando um pouco sobre Não, os. agora sobre a parte dos modelos da OpenAI de 2024 para frente. Isso, aqui nós temos esses modelos que ele basicamente o principal deles aqui, desses de cima aqui, o principal é o GPT-4o, né? Os demais são variantes dele. E aqui abaixo são os modelos mini, né? Que são modelos menores, que não possuem uma performance tão boa quanto aos maiores, né? Esses de cima aqui, os flagship, mas eles são menos custosos. Aí vai passar. O GPT-4o, ele, tal qual o GPT-4, ele aceita texto e imagem, mas ele só retorna de como output texto mesmo. E o cutoff dele, né, que foi até onde ele pegou os dados para o treinamento, foi de 2013. Ele tem uma boa também janela de contexto. Agora, para passar. Exatamente. Aí, é, exatamente, aqui ele mostra mais ou menos aqui como é que ele retorna, né? As, agora pode passar esse slide também. E agora a gente vai ver também o 4O Mini. O que, qual que é a chave do GPT-4O Mini? O 4O Mini ele é um modelo que ele é bastante útil porque ele tem um desempenho que ele, por vezes, consegue ser até superior do que o GPT-4, o anterior que o Caio mostrou. É, ele é consideravelmente menos custoso que os demais do, dessa família do GPT-4o, e a janela de contexto dele ele é tão grande quanto a do próprio 4O padrão, né? Ele é como se fosse um GPT-4o mais enxuto e mais portátil, por assim dizer. Aí pode passar. É. E agora a gente vai ver o GPT 4.5. Ele tem o mesmo cutoff de dados do GPT 4o, né? Mas, segundo também mesma janela de contexto, etc. Mas, o que que acontece? A OpenAI, ela diz que o GPT 4.5 teve um processo de treinamento que foi melhor do que o do 4o, né? Mas isso aí é uma coisa para a gente avaliar ao longo do uso da ferramenta, né? Para aqueles sites que avaliam a performance dos modelos. Agora pode passar também, né? Aqui essa imagem aqui mostrando, né? Demonstrando que no futuro a gente vai ter o GPT-5, né? E agora a gente vai ver a série Omicron, essa série O, né? Que é a de modelos, que eles são modelos, como é que são chamados de reasoning models, né? Que eles se diferenciam dos outros modelos da série 4O porque eles foram retreinados para ser esses tipos de modelos como reasoning models. E só explicando por alto, antes de a gente se aprofundar mais, os reasoning models são modelos que eles são forçados a produzir as respostas aos poucos, né? Assim, num modo de passo a passo. Pode passar. E aqui, ó. Aí é aqui exatamente isso, né? Porque aqui, ó.
basicamente aqui esse slide a gente está explicando, esse slide explica que a gente como funciona os reasoning models, né? E aqui a gente pode ver, né, algumas palavras como think, chain of thought, mas não é muito bom a gente pensar, ter esse pensamento antropomórfico quando a gente está falando dos modelos, para explicar os modelos. Então é mais ou menos isso do passo a passo, né? Ele retorna a resposta dele em partes. Pode passar. Aqui a gente tem o A1, né? Que ele tem uma janela de contexto maior, mas o que acontece? Essa janela de contexto dele maior é algo meio enganoso, porque ele, ele gasta parte desse contexto que ele tem para produzir, exatamente, fazer isso de produzir a resposta no passo a passo, né? Como um reasoning model. E o custo dele é extremamente elevado aqui, ó. Vendo aqui, a gente tem o A1 Pro, que assim, o custo dele é ainda mais elevado do que o do A1. Pode passar. E aqui a gente tem o A3 Mini, que ele, a gente vai ver que ele é o desses da série Omicron, ele é o mais interessante, exatamente pela relação de custo-benefício dele. Porque ele tem essa janela de contexto maior também, mas o que acontece? Ele tem um custo muito menor do que o A1. Se analisando aqui, ele tem um custo de menos de um décimo do custo do A1, né? E o desempenho dele é muito bom assim nessa relação de custo-benefício. Vai passar. E aqui a gente vai explicar melhor como é que funciona isso dos reasoning models, né? Porque como é que essa parte do reasoning ela funciona? Ela funciona a partir do que o modelo ele introduz um outro tipo de token no funcionamento dele, que é o chamado de reasoning token, no meio das respostas. E esses novos tokens, eles guiam a geração da resposta dessa forma, passo a passo, pelo modelo. E qual que é o qual que seria um problema disso? Esses reasoning tokens, eles ocupam a área de prompt, né? Como eu falei, como eu tinha falado anteriormente, que aquela janela de contexto era muito alta, ela era enganosa, exatamente nesse sentido, porque esses reasoning tokens eles ocupam a área de prompt, e aí você tem que deduzir assim os 200 mil tokens assim de entrada, você tem que deduzir daqueles 200 mil tokens de entrada os reasoning tokens que o modelo gera, né? Mas o que acontece? Os reasoning tokens eles não são visíveis na resposta. Acho que pode passar. Exatamente aqui, ó. Eles não são visíveis na resposta. Dá para ver aqui por essa imagem, né, que você tem o input, output, reasoning. Vendo aqui o passo a passo, pensei que é turn 1, turn 2, turn 3, dá para observar que só os tokens de entrada e os de saída que vão passando para as etapas seguintes do modelo, né? Os reasoning tokens eles não vão passando, eles ficam na etapa na qual eles foram gerados. E acho que pode passar também. Agora, vamos ver esse parâmetro do reasoning effort. O que é esse parâmetro? Ele guia o modelo basicamente, é um parâmetro, né, do modelo que guia ele para quantos reasoning tokens ele deve gerar. E o que acontece? Ele tem é, três settings aqui. Tem o low, o high e o medium. Que o low, ele basicamente, ele manda o modelo gerar um mínimo de reasoning tokens possível, né, para manter ele o rápido possível, mais econômico. No high é, ele guia o modelo para gerar o máximo de tokens que ele pode, né, uma geração mais completa assim dos tokens, mas ele vai demorar mais, é um processo mais lento, e o medium que é meio que uma forma mais balanceada assim que ele dá para o modelo geral, né, os reasoning tokens, e é o valor default. Pode seguir. E o que que acontece? A gente consegue ver aqui, basicamente, essa avaliação desse site Artificial Analysis Intelligence Index, né? Se você consegue ver aqui, o, é,
O A3 Mini, calma aí, deixa eu ver, é isso aqui, ó. O A3 Mini, Primeiro. que é o primeiro lugar, ele com Reasoning Effort setado para High, ele é o que melhor performou aqui nessa avaliação aqui, né, de, desem- de desempenho. Ele foi o que o melhor performou. No entanto, o que que acontece? Pode passar também? Então, aqui, ó. Quando a gente vê a avaliação de velocidade, a gente tem que o A3 Mini ele foi avaliado com uma latência pior aqui no gráfico de cima, uma latência pior, acontece, ele foi uma latência e uma velocidade pior do que os modelos tanto da Google quanto da Meta. Ele não, em questão de velocidade, né? O A3 Mini com o Reasoning Effort setado no high, ele não corresponde, né? Ele tem uma boa performance em si, mas a velocidade dele em si não é boa. Pode passar. Aqui também tem os preços, né, dos modelos. A gente consegue ver aqui que o A1, o 4.5, né, atualmente ele está bem caro, porque ele acabou de sair. E o A1 a gente consegue ver também, como a gente viu anteriormente, que ele é bastante caro, né? E o 4 mini e o 4A mini, ele é bem barato, se a gente for comparar com os outros, ou com os demais da OpenAI. Pode passar. E aqui são os modelos de geração de imagem, né? Que a gente tem o DALL-E, que da também, né, da OpenAI, né? O DALL-E 3, aí pode passar. Aqui. O DALL-E 3, o que que ele é? Ele é um modelo que ele é construído para geração de imagens e ele tem algo muito interessante, que é as imagens que você gera dentro dele são propriedade do próprio usuário, né? Você pode vender, usar comercialmente sem nenhum problema, porque as imagens que você gera são suas. E ele é nativamente acoplado ao ChatGPT, né? Você descreve o ChatGPT escreve em algumas frases o que que você quer que ele gere, uma linguagem natural, frases simples. O ChatGPT internamente ele completa o que você escreveu e converte isso no que você pediu, em prompts específicos para o DALL-E ler, né? Passar. Aqui são imagens, né, geradas, né, pelo DALL-E. E a gente tem Sora. O que que é o Sora? Se você for olhar lá nos modelos listados pela OpenAI, ele não está mais listado, né? Dentro dos modelos que a OpenAI mostra. E ele é basicamente um modelo para fazer geração de vídeos. Só que a OpenAI não deixa ele mais listado lá no site dele. Ele tem um site à parte agora. Sim, É, tem uns videozinhos bem legais nesse link aí. Sim. sim. Beleza. Agora falando um pouco sobre funcionalidades e plataformas que a OpenAI também traz para o ecossistema, para além dos modelos por si só, ela tem alguns pontos bem interessantes que ela traz para poder ajudar a comunidade, tanto de usuários finais quanto desenvolvedores, para poder tirar mais coisas, tirar mais funcionalidades dos modelos delas como um todo, para além só das APIs comuns ou do próprio chat, que são coisas mais básicas. Então, se puder passar aí, um dos principais pontos que, principalmente para desenvolvedores, vem sendo muito útil para poder tirar mais coisas dos modelos, para além só de um mecanismo de Q&A básico, é a API de assistente que eles têm. Então, a API de assistente basicamente é um endpoint que eles têm, que usa muito os próprios modelos deles, né? Então, todos os modelos que os meninos falaram aí do 4, os modelos de reasoning também e tudo mais, mas voltados para uma lógica um pouco mais para funcionalidade mesmo, não só para respostas rápidas. Então, a API de assistente, por exemplo, ela tem
uma funcionalidade de interpretador de código, que basicamente usa os modelos, alavanca os modelos para poder fazer trabalho de geração de código, de interpretação de códigos, e isso é bem útil, principalmente para quem está querendo criar ferramentas de uso de IA para programação ou para teste de código, algo do tipo. Então, ela basicamente consegue interagir com código ou com arquivos para poder trabalhar melhor do que seria num chat básico. Ela tem também essa funcionalidade de retrieval, que se assemelha até um pouco àqueles modelos de RAG, que muitos conhecem também, de expandir o contexto que o modelo tem com documentos externos, com coisas que estão fora ali da conversa só. Então, também que é algo muito útil, por exemplo, para uma empresa que quer treinar um modelo com base na documentação interna, com base numa base de dados externa ou algo do tipo, fazer com que o modelo responda com base naquilo. O retrieval serve para aumentar essa janela de contexto do modelo, na real, trazer para dentro da janela de contexto informações que vêm de documentos externos. E também um outro exemplo é essa de chamada de funções que basicamente permite que os assistentes, né, que você criou pela API, façam chamadas de forma autônoma de funções que você discrimina para eles. Então, você pode criar uma função, por exemplo, de enviar aquela informação que o modelo está passando para você para, enfim, uma fila, digamos. E o modelo pode utilizar essa função. Toda essa parte de função, de tools que chamam, né, vem sendo muito útil para a criação de agentes e sistemas que são autônomos que a própria IA Uhum, pode não só responder, mas também executar ações para você. Então, você consegue disponibilizar uhum, para ela mesmo poder chamar. Pode passar. Um outro ponto também que a OpenAI traz para poder também fazer com que o público tenha mais funcionalidade em cima do modelo base deles é o que eles chamam de GPT. GPTs basicamente são aplicativos que você pode criar ou usar de outras pessoas dentro da própria interface ChatGPT, que no fim do dia basicamente são como se fossem chats ou enfim ali uma interface de pergunta e resposta, mas que tem uma funcionalidade específica. Então, você pode criar um novo GPT, por exemplo, para um caso de uso específico, digamos, para responder perguntas sobre história, digamos. E aí você vai treinar o modelo e dar instruções para ele específicas para o tipo de resposta que você quer ter ou para o tipo de contexto que você quer que ele tenha. Então, é algo que você pode tanto criar e para você mesmo usar dentro da sua própria interface de ChatGPT, ou também usar o de outras pessoas, já que, até passando aí, por favor, eles também disponibilizam o que eles chamam de GPT Store, né? Então você tem tanto essa interface de create para você poder criar, e aí você cria num formato até bem user-friendly, né? Você pode falar o que você quer com aquele GPT, fazer as configurações, fazer se ele tem acesso a documentos adicionais, contexto adicional, para você mesmo poder usar. E também você pode, passando aí mais para frente, usar GPT Store, uns slides mais para frente, para poder baixar de outras pessoas. Então, hoje em dia, no próximo slide. Hoje em dia você pode, por exemplo, caso você queira ter uma conversa ali que seja muito mais voltada para a parte de geração de imagens, por exemplo, ou muito mais voltada para programação. Muito provavelmente vai ter um GPT que usa um dos modelos do OpenAI, mas que já está muito mais guiado para aquele caso de uso específico. Então é algo que ajuda os usuários no fim do dia a terem uma funcionalidade mais profunda, né, no caso do que eles querem. E aí, por fim, outro ponto também que a gente adicionou de é, coisas que a OpenAI vem trazendo para além dos modelos por si só, que está no próximo slide, são as funcionalidades bem recentes, que foi para basicamente frente. são. Ele É, foi para trás. Foi para frente. isso. Acho que, na real, acho que esse Mas slide acabou não entrando, mas que esse já é outro tópico, mas só para também já levantar, que é basicamente são funcionalidades dentro do próprio chat, do chat GPT, que é de busca na web e também de Deep Research. Então, hoje em dia, vocês conseguem, nos planos pagos, pelo menos, né, uma conversa normal, independente de como você está usando, selecionar para ser uma conversa de busca na web, que meio que indica para o chat que você quer que ele busque aquela resposta na internet, ele usa os agentes internos deles para poder fazer buscas e até já trazer para vocês a fonte, nesse formato de buscar, que é o mais simples. E também tem um Deep Research, que em português, né, fica escrito como investigar lá dentro do chat, que é bem completo e você pode usar ele para gerar relatórios bem grandes. Então, se você quiser, por exemplo, um relatório, digamos, sobre essa nova situação das tarifas que está rolando nos Estados Unidos, ele vai ficar uns 15 minutos, basicamente, pesquisando, pensando, refletindo, pegando mais de 50 fontes e depois vai montar um relatório super completo para você. Até antes de montar, ele faz perguntas para entender melhor o que você quer e tal.
e que também é uma nova funcionalidade em cima dos modelos que a OpenAI trouxe há poucas semanas atrás e que vem sendo bem útil. Sim, sim. Paralelo a isso que ele falou, né? Eu acho que até. Eu não sei se eles mudaram o botão, acho que é Deep Search, o nome que Uhum. mudou agora. É. Hum. É, paralelo a isso, a gente colocou alguns casos de uso, porque desde o meu primeiro contato com o GPT, né? E a minha jornada de trabalho também. No meu primeiro estágio não tinha nem contato com isso, mais ou menos, né? Só que hoje em dia tá tão difundido. Pode passar esse slide. É, queria trazer um pouco para vocês aí, mais relacionado a esses casos de uso das APIs e que hoje em dia está em uma facilidade tão grande, um baixo custo, tá tão acessível que é extremamente útil para a gente usar no meio corporativo também. Por exemplo, eu trabalhei recentemente na Light, fiquei 7 meses, fui contratado como analista lá pelo meu antigo chefe. E assim, era um sistema completamente arcaico, é, em, em, em vários sentidos, né? Era eu e uma desenvolvedora que ela formou no FRJ em Ciência da Computação, e a gente tinha a responsabilidade de cuidar do setor de auditoria e compliance lá. A gente gerenciava o banco de dados, as plataformas, interface, fazia os sistemas de monitoramento. E assim, muita coisa e muita facilidade é, esses atuais modelos poderiam trazer para lá. Tinham várias entrevistas que a área fazia, que muitas coisas eram transcritas à mão, então um dos modelos aí que eu vou mostrar em relação a preço, né? Que tem muitas possibilidades que eles oferecem hoje em dia, né? Modelos é, hoje em dia, você tem processamento textual que leva em consideração o contexto das mensagens, né? Antigamente, para fazer análise de sentimento, sei lá, você contava palavras com sentido negativo, alguma coisa assim. Hoje em dia, você analisa um contexto como um todo, né? Geração de imagem, interpretação de áudios, essa parte de embedding você consegue comparar, meio que transforma tudo em binário de uma Um forma todo. geral e você compara a correlação dos arquivos, né? Para ver o nível de similaridade deles, né? Mas enfim, é muita possibilidade que tem hoje em dia de fazer as coisas muito mais eficientes a um baixo custo nas empresas, né? Então, pode passar o slide. O Uhum. primeiro contato que eu tive com a API da OpenAI foi no curso de ciência de dados. Foi antes de eu entrar na Light também, mas a gente montou um sistema de cruzamento de dados do mercado financeiro, né? E fazia um web scraping em sites de notícias e usando essa análise contextual das notícias, né? Sei lá, o nome da empresa, o setor que ela tem, você conseguia é, fazer uma análise de sentimento das empresas muito mais eficiente do que ferramentas antigas, né? E aí você tem a possibilidade de cruzar esse dado com outras análises, análise técnica de preço, análise fundamentalista para ver a saúde financeira da empresa, e é mais um panorama, né? E assim, o GPT 3.5 Turbo, pelas análises que a gente fez, já era bastante eficiente. Ele retornava um JSON com a resposta que a gente queria e era muito coerente as respostas que ele dava em relação às notícias. Então, hoje em dia está melhor ainda com os modelos. O que eu estou usando atualmente para o meu TCC é o 4O Mini e o 4O Mini Search, que pode passar também. É, o- pode, pode voltar no. Ah, não, peraí. Deixa no Whisper. O Whisper, depois que eu entrei na Light, né? é, o setor não tinha nenhum contato com inteligência artificial. Tinha um setor que tinha uma LLM local lá, mas é, a gente fez uma reunião, né, para conversar com o representante da OpenAI e ver possibilidades de integração com o departamento lá, com
com a nossa área que era de auditoria e compliance, que ela é uma área meio independente e isolada, então tem que ter meio que um setor de TI dentro dela lá, de desenvolvedores. A gente conversou e tinha alguns planos, um plano corporativo que era muito mais caro, e tinha um plano business básico que você com basicamente com dois usuários, a partir de dois usuários você conseguia lá. Eles garantem sigilo de dados, que seu dado não vai ser usado para treinamento, e, enfim, várias coisas assim que são preocupantes para a segurança da informação da empresa, né? Mas, enfim, a gente teria várias possibilidades de integrar isso no nosso departamento, né? Uma delas é do Whisper. Como a área de compliance e auditoria forense faz muita entrevista com as pessoas, e às vezes essas entrevistas duram, sei lá, 3, 4 horas, é extremamente necessária uma ferramenta para transcrição dos áudios. Então a gente conseguiu trazer o Whisper para fazer esse tipo de transcrição de áudio das entrevistas. Então, esse foi um outro caso de uso também. O sistema de monitoramento da troca de informação da empresa, você consegue, é, questões de compliance, verificar se está tendo alguma irregularidade nos chats da companhia, não precisa necessariamente varrer, sei lá, tudo que está todo mundo conversando, né? Mas você consegue fazer alguns filtros e a gente não chegou a implementar isso, mas seria uma possibilidade também. É, pode passar. É, tem que nem os meninos falaram, geração de imagem por API também, ele gera um URL que você consegue acessar a imagem, é bem interessante e é proprietário também, né? A imagem Uhum. sua. Pode passar. Esses eu acho extremamente interessantes, foram modelos de API que lançaram bem recentes. E eles meio que inutilizam a utilização de RAGs. Uma das coisas que eu estou fazendo meu TCC do mercado financeiro. E ele cruza dados de análise técnica, análise fundamentalista e análise de sentimento de mercado. Além de eu estar usando o GPT-4o Mini para varrer e trazer o sentimento das notícias que já passaram, essas versões do GPT aqui, elas podem me trazer um panorama futuro, é, um contexto mais abrangente, da perspectiva futura, buscando dados na web, dependendo do prompt que você coloca, né? Então, é bem interessante. Ele, que antigamente, tipo, para você usar dados da web, né, com os modelos LLM, você tinha que usar o RAG, né? Isso aqui ele meio que Uhum. inutiliza, você não precisa estar usando o RAG para acessar dados da web e passar esses dados para o seu modelo processar, né? Então, ele meio que já faz tudo sozinho. Tem um custo, o custo do Mini não é tão caro, se eu não me engano, é 15 centavos de dólar por requisição, e tem o output máximo que ele gera são 6.000 tokens. Então ele consegue dar respostas muito completas, cruzando dados de vários links e pelos testes que eu fiz, fontes bem confiáveis, ele consegue trazer um bom panorama do que está passando no cenário econômico político de tal setor com notícias recentes, coerentes, entendeu? Então é muito interessante. E poupa muito trabalho. Então, tipo, eu tô conseguindo usar tanto essa versão do mini search quanto o mini normal de forma bem, com baixo custo e bem ótima. Por exemplo, para vocês terem noção, 10.000 requisições do 4O mini com uma janela de contexto não, com uma média de 2.000 tokens, fica, sei lá, em torno de 20 a 30 dólares. Um máximo de 2.000 tokens, né? Para 10.000 requisições fica um custo bem acessível. Eu acho que é isso. Ele fala um pouco do Reggae, que era associado aos modelos antigamente, né, para buscar coisas na Uhum. internet, e que esse modelo do novo do GPT Search, ele meio que eu acredito que vai ficar muito mais eficiente, mas já tá um negócio muito bacana de se usar.
Que ele faz todo o trabalho do web scraping, e às vezes o web scraping é uma dor de cabeça de fazer, ainda mais que tem autorização de cookies que você tem que lidar, você tem barreiras daquelas verificações lá, CAPTCHAs, que às vezes é uma dor de cabeça também. No trabalho de ciência de dados que a gente fez, né, a gente não conseguia pegar 100% dos links que a gente extraía do Google News, porque tinha várias barreiras de acesso às informações. Então, sei lá, a gente conseguia 90% das notícias. Eu acho que é isso. Tem um exemplo aí, né, de implementação em Python, só a cara do modelo com user role. E se quiser, eu consigo até executar um código aqui, só que ele tá com a minha API exposta, então não sei se é uma boa ideia, já que tá gravado. Pois é. Tá bom. Deixa eu parar aqui.